Então, hoje a gente vai falar sobre a solda TIG, Tungsten Inert Gas. Então, essa técnica ela se diferencia, né, já um pouquinho mais do eletrodo revestido e da solda MIG-MAG, porque ela vai ter a presença de um eletrodo não consumível, certo? Esse eletrodo ele vai ser um eletrodo de tungstênio, com algumas variações, e ele não vai fundir, certo? Ele vai ser responsável por abrir o arco, manter o arco aberto entre ele e a peça, gerando calor para a fusão, tá? A gente precisa proteger essa peça, tanto a poça de fusão quanto o eletrodo, tá? Então, nesse caso, a gente precisa se preocupar em proteger esse eletrodo pelo seguinte, ele não vai fundir em alta temperatura, mas se ele tiver contato com oxigênio, ele vai oxidar, e aí a gente vai ter um desgaste acentuado desse eletrodo, a gente vai ter problemas de manutenção de arco, porque a gente não vai mais ter tungstênio, e sim óxido de tungstênio, né? Então, a gente precisa proteger. A gente faz a proteção essencialmente agora, nesse caso, só com gás inerte, porque a gente precisa manter sempre o eletrodo de tungstênio protegido do oxigênio. Então a gente não pode usar gás ativo. E a gente usa aí de novo, ou argônio, ou hélio, de todas aquelas questões que a gente conversou na solda MIG, para esses gases valem aqui também. A gente pode fazer uma solda que ela vai ser uma solda sem adição de metal, de adição no caso. A gente aproxima as duas peças, abre o arco e solda só com a fusão desses metais base mesmo. A gente chama isso de solda autógena. Ou a gente pode usar um metal de adição, mas reparem que ele está vindo de uma fonte externa, né? Então, de uma outra vareta. Então, o soldador ele vai ter que usar as duas mãos. Então, uma mão ele vai segurar a tocha e a outra mão ele vai segurar a vareta. O que isso acaba acarretando? Exige um treinamento muito maior, uma destreza muito maior do soldador e diminui muito a produtividade, certo? Então, essa é uma solda que ela é uma solda de precisão, uma solda de alta qualidade, ela é ótima para soldar metais não ferrosos, então o alumínio é um cara complicado de ser soldado, a gente solda ele com a solda TIG. Ele também, essa técnica ela é também bastante usada para fazer a soldagem de chapas finas, que a gente não consegue muitas vezes com o eletrodo revestido ou com a solda MIG. Na solda TIG nós conseguimos que a gente tem um controle melhor das variáveis, tá? Quando a gente opera essa técnica de forma manual, a gente tem que usar uma fonte tombante, né? Por quê? Porque a gente não consegue garantir o comprimento do arco o tempo inteiro, então tem que ser uma fonte tombante. Se ele for automatizado, até dá para usar uma fonte plana de potência, né? Uma fonte plana de corrente. Então, caso contrário, não. Tem mais alguns detalhes. Como é que a gente abre o arco nesse caso? Qual que é o problema de a gente abrir o arco do jeito que a gente abre o arco do eletrodo revestido, que é riscando, né, a peça? É de tungstênio, o nosso eletrodo é de tungstênio. Então ele tem um componente muito duro, muito friável. Então quando você raspar ele, ele vai riscar a peça, como se fosse um grafite. Então vai ficar tungstênio lá, vai gastar o eletrodo, entendeu? Então a gente vai ter dois problemas. A gente vai colocar inclusão de tungstênio no metal, que não é bom, em geral não é bom, porque esses intermetálicos eles vão ser muito duros e quebradiços, então vai comprometer a tenacidade daquela solda, e a gente vai desgastar a ponta do eletrodo, tá? Então a ponta do eletrodo, inclusive, ela tem algumas geometrias, então às vezes a gente afia ela afiando um lado só, às vezes a gente faz uma ponta tipo lápis mesmo, isso está relacionado à estabilidade do arco. Então, quando a ponta começa a ficar muito arredondada de riscar, a gente vai ter esse problema, né, de estabilidade do arco e inclusão de tungstênio. Então a gente nunca risca, tá, um eletrodo de tungstênio. A gente tem duas maneiras de abrir o arco. Ou nós tocamos, então a gente desce o eletrodo, toca e levanta, certo? De forma mais gentil possível, de modo a abrir o arco. Ou
Algumas máquinas, as máquinas mais modernas, basicamente todas elas vêm com uma fonte de alta frequência acoplada no equipamento. O que isso gera? Isso gera uma frequência de corrente de até 50 MHz. A gente aproxima o eletrodo, aciona essa fonte para gerar essa frequência de 50 MHz. Isso é capaz, essa alta frequência quebra a resistência do ar, quebra o dielétrico do ar que nós chamamos, certo? A gente consegue, mesmo tendo um espaço, claro, bem pertinho, mas a gente aproxima o eletrodo, essa resistência do ar nesse pequeno espaço, a gente consegue quebrar ele com a aplicação de 2 a 50 MHz, certo? E a gente não precisa tocar a peça para abrir o arco. Então, isso daí é a melhor, né, alternativa possível. Quando não tem, a gente vai para a opção tocar gentilmente a peça, tá? Falar um pouquinho sobre a polaridade. A polaridade aqui na TIG ela é um pouquinho diferente dos outros, ela é basicamente o contrário dos outros. Então, quando a gente tem polaridade negativa no eletrodo, 30% do calor gerado é produzido no eletrodo. Então, polaridade negativa, 30% é gerado no eletrodo, 70% é gerado na peça. O que acontece? Alta penetração, certo? Então, porque o calor está sendo gerado na peça, então está fundindo a peça. E tem mais um detalhe, que é bom, o eletrodo ele não fica tão aquecido, né? Então, porque ele não é consumível, então a gente precisa se preocupar com isso. Com o eletrodo consumível, aquele calor que é gerado no eletrodo, o eletrodo vai fundindo e vai indo para a peça, então a gente não se preocupa tanto com refrigeração de eletrodo, porque ele vai fundir e ele vai embora. Aqui não, aqui o eletrodo ele vai começar a esquentar, esquentar. Então a gente vai ter que ter um sistema de refrigeração para o eletrodo não superaquecer. Então, com polaridade negativa, a gente tem essa vantagem, mas a gente não consegue soldar chapa muito fina. Por quê? Porque a penetração dela é maior. Então, não é o ideal para chapas finas. Polaridade positiva é exatamente o contrário. 70% do calor é gerado no eletrodo, ou seja, uma poça de fusão mais rasa, ideal para soldar chapas finas. No entanto, tem um superaquecimento maior, né, do eletrodo. Então, normalmente aí vai ter o que? Um desgaste maior do eletrodo. Então, são coisas que precisam ser balanceadas e decididas de acordo com a necessidade do projeto. E a corrente alternada ela vai gerar, né, resultados, né, intermediários. Qual que é o detalhe da corrente alternada? Isso vale para todas, basicamente. Como a corrente alternada, a gente tem esse movimento aqui, né, da tensão. Então a gente passa por um mínimo, e se esse mínimo é zero, o arco ele é extinto. Então ele vai ser extinto, abre, extinto, abre, extinto, abre. Então, o que a gente faz? A gente coloca uma corrente alternada, uma tensão alternada e mais um sobrepotencial para a gente não ter esse problema de extinção do arco, certo? Então, essencialmente, esse é o detalhe. Em relação à nomenclatura, né, dos eletrodos, a gente consegue identificar, né, facilmente que é um eletrodo para solda TIG quando a gente identifica esse W. Então, EW, eletrodo de tungstênio. Tá? Então, o W ele já indica que essa solda é para TIG. A letra que vem depois do W vai ser uma letra de algum elemento adicional que tenha nesse eletrodo, certo? Se tiver um P, significa que é tungstênio puro. Mas se tiver La, Tw, Zr, né? Então são elementos que são que o eletrodo também tem. Então lantânio, tório, zircônio, certo? E aí depois a gente tem um hífen e um número. Esse número vai indicar o percentual desse elemento, mas ele indica o percentual do óxido do elemento, certo? Então, a gente vai ter lá, ó, EWLA1. Então, é um eletrodo de tungstênio que possui lantânio na quantidade de 1% de óxido de lantânio, certo? Não é o elemento puro, é o óxido dele, certo? Então,
Esse é o único detalhezinho que tem em relação à nomenclatura para eletrodos de solda TIG. Aqui é mais ou menos como funciona o aparato, é bacana mostrar ele, né, porque ele é um pouquinho diferente, no sentido de que a gente tem um gás, a gente tem uma serpentina de refrigeração que ela passa pela tocha. Por quê? Fora o aquecimento do eletrodo, vai aquecer a tocha e a tocha vai aquecer a mão do soldador, certo? Então a gente não pode deixar esse negócio aquecer tanto, porque senão o soldador não consegue segurar esse aparato todo. Então a gente vai ter uma circulação de água via serpentina para fazer a refrigeração desse sistema todo, tá bom? Então, para que a gente usa, né, a solda TIG? Então, soldas de alta qualidade, especialmente, tá? Alumínio, aços inox, cobre, níquel, a gente consegue soldar metais reativos como titânio, a gente consegue soldar chapas extremamente finas, então 0,2 milímetros, coisa que os outros não fazem, certo? Vantagens. Não tem score, como na MIG. A gente consegue soldar chapa de alta espessura com qualidade. A gente não tem salpico, é uma solda bem mais limpa, certo? A gente pode ou não usar metal de adição, então isso pode ser uma vantagem ou não. E tem um controle preciso do calor de soldagem. Desvantagem, especialmente está relacionada à eficiência, certo? Então a gente tem uma taxa de deposição menor um processo mais caro e a gente precisa de um soldador mais qualificado, requer mais treinamento e mais destreza, certo? Por hoje é só.